ano, a gente está terminando também uma revisãozinha do capítulo 5 aí, a segunda parte, né? E hoje a gente está falando sobre a ascensão tanto do fascismo como do nazismo. A gente já viu que a crise econômica, ela vai fazer com que esses movimentos totalitários, né, autoritários, ditatoriais, eles se fortaleçam em algumas partes da Europa, como na Itália e como na Alemanha aí. Então, vamos falar sobre a ascensão do fascismo aí na Itália, né? A situação econômica da Itália era extremamente grave. A gente lembra que a Itália estava dos lados dos perdedores na guerra, né? Então, se para os vencedores a situação ficou difícil, imagine para os perdedores, mais difícil ainda, né? Então, gerou uma crise muito grande, falência, demissões, desemprego, né? Isso vai fazer com que surja um grupo, né? Dizendo que tem a solução, né? E esse grupo, ele vai ganhar muita força dentro da Itália aí. Esse movimento, esse grupo que surge, vai dar origem no Partido Fascista, tendo como líder Benito Mussolini, né? Ódio aos comunistas e desprezo à democracia liberal aí. Ele vai organizar o movimento, planeja um golpe de Estado aí, tá? Vão atacar outros partidos políticos, né? Eles vão ser financiados pela burguesia e pelos grandes proprietários de terra, que eram as pessoas mais prejudicadas com essa crise aí. Em 1922, ele passa a fazer parte do governo. Por que ele passa a fazer parte do governo, mesmo fazendo esses movimentos que traziam algum problema para o governo? O governo prefere, né, ter Mussolini do lado dele, pensando talvez em controlá-lo, mas isso não acontece. Ele vai perseguir a oposição, vai instituir no país a pena de morte, né? E vai assumir o controle da economia e vai ampliar no país a censura, né? A censura sempre foi importante para grupos totalitários, para grupos antidemocráticos, porque numa censura, tanto o governo não pode ser atacado, né? Não se pode falar mal do governo. Então, sempre foi importante para eles a censura, né? Para que se divulgassem apenas as coisas boas, coisas ruins não podiam passar. Então, a impressão que se dava, tanto dentro do país como fora do país, é que estava tudo bem, tudo legal, né? Que era um país bom, que não havia nenhum tipo de problema. A ascensão do nazismo na Itália, a mesma coisa, né? Na Alemanha, perdão. A Alemanha também com a crise financeira dela, né? Grande perdedora da guerra aí, né? Lembrando que a Alemanha já vinha com uma grande perda desde a Primeira Guerra Mundial, agora na Segunda também. Essa crise vai gerar desemprego, inflação e pobreza na Alemanha, né? Vão surgir diversos movimentos de extrema direita. Um desses movimentos aí vai resultar no Partido Nazista, né? E aí a gente vai ter aí Hitler, né, como grande líder aí, né? O que eles pregavam? O que o Partido Nazista pregava? A rejeição ao tratado, a construção de um Estado forte e a centralização de poder em torno de um líder, né? Quem seria esse líder? Adolf Hitler aí. Militarização da sociedade, conquista de espaço vital. O que é conquista de espaço vital? Com a perda na guerra, a Alemanha foi proibida de conquistar territórios, né? Tanto lá na Primeira Guerra, que ele desobedeceu, como na Segunda Guerra também. Hitler no poder. À medida que a crise se agravava, o discurso do Partido Nazista ganhava mais adeptos aí, né? Em 1933, o presidente cedeu às pressões e nomeia Hitler. A mesma coisa que aconteceu lá na Itália, lembra? O governo preferiu estar com ele pertinho, né? Mas não consegue controlar, né? Eles acabam se sobressaindo aí sobre esses governos aí. Em 1934, o presidente vai morrer. Quem se torna o líder do país será Adolf Hitler. Quais as medidas que ele toma? Vai perseguir os seus opositores, né? Vai fechar o parlamento. Quando se fecha o parlamento, quem é que controla o país? É ele, né? Todo o poder fica concentrado nas mãos dele. Não tem mais parlamento, não tem mais deputado, não tem mais senador, né? Então todo o poder fica nas mãos de Adolf Hitler aí. Ele coloca na ilegalidade todos os partidos políticos. O único partido político que não fica na ilegalidade vai ser o Partido Nazista. Vai utilizar a propaganda ao seu favor e a censura, igual eu falei lá no fascismo, né? Se utiliza a censura, não pode falar mal do governo, e aí eu faço uma propaganda massífica, né? De que o meu governo é um governo bom, um governo, né, bacana. Em Portugal a gente vai ter aí um regime ditatorial também, a partir de 1926, onde vai ser imposto para toda a sociedade o nacionalismo católico, né? Então, o catolicismo vai ser imposto para as pessoas aí.
Em 33 vai se iniciar uma ditadura chamada de Estado Novo, né? Lembra que a gente também teve uma ditadura chamada de Estado Novo aqui no Brasil, com Getúlio Vargas, em 1937. Essa ditadura em Portugal vai durar até 1974. Quais as medidas dessa ditadura? Censura. Então a gente percebe que todos os governos totalitários, autoritários, ditatoriais, eles sempre vão utilizar da censura, tá? Ensino religioso obrigatório para todas as pessoas, ou seja, não era um estado laico, né? Não era um estado em que todas as pessoas podiam professar a sua fé, né? A fé que quisesse, né? A gente percebe aí. Combate aos comunistas. Então, o que a gente pode perceber em todos os governos ditatoriais? Sempre o combate aos comunistas também. Na Espanha, a gente tem Franco, né? Que vai iniciar um golpe de Estado aí. Franco vai receber apoio de quem? Dos grandes proprietários de terra e da igreja. Vai acontecer uma guerra civil, uma guerra dentro do próprio país. Então, não estou lutando com gente de fora. Eu estou lutando com gente do meu próprio país, tá? Então, é espanhol contra espanhol aí. Os franquistas vencem com a ajuda de quem? Dos nazifascistas. Então, Hitler vai ajudar nessa guerra aí na Espanha, né? Inclusive com material, com armamento. Por que Hitler manda material e armamento para lá? Porque Hitler queria testar, né, as novas tecnologias que haviam sido desenvolvidas na Alemanha. Onde é que eu vou testar essas novas tecnologias? Vou apoiar a Espanha, levo esses armamentos para lá para ver se funciona, para ver se dá certo. Características do franquismo aí: nacionalismo católico, anticomunista, perseguição, né, oposição, censura, controle do ensino e repressão moral. Então a gente percebe que todos esses governos autoritários e totalitários, eles têm características muito parecidas, né? A censura está em todos eles e a propaganda também. Eu censuro aquilo que vão falar sobre a minha pessoa, sobre o meu governo, né? Em contrapartida, eu faço uma propaganda, né, em massa, dizendo que o meu governo é bom. Então, o que fica para as pessoas do país, né? Que não há problemas no meu governo. Não há problemas no meu governo por quê? Não existe mesmo? Claro que existe. Só que esses problemas não podem ser mostrados. Não existe corrupção nesses governos? Óbvio que existe. É que essa corrupção não pode ser falada. Então, a diferença de um Estado democrático para um Estado autoritário, né, antidemocrático, é justamente essa. Não é que não hajam problemas, não haja corrupção. É que esses problemas, né, essa corrupção, ela não pode ser mostrada por causa da censura.